Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Pedro Lourenço, que assim, admitiu que tinha interesse de comprar um percentual ainda maior do Cruzeiro nessa última negociação que teve para adquirir 20% da SAF e que muitos torcedores, até eu, também levantou esse questionamento, por que ele não comprou então logo o Cruzeiro lá em 2021, para 2022, que enfim, quero trazer aqui um pouco mais do percentual que ele tinha interesse de comprar da Raposa. Além disso, o Pesolano, que conseguiu uma vitória bem interessante nessa última terça-feira contra o Barcelona, 3-1, como que está o Valladolid também, que é um time aí que também pertence ao grupo do Ronaldo e que teve um início bom de temporada, mas que tem oscilado bastante. E para terminar aqui também falar sobre o Igor Thiago, jogador que deve render um percentual bom para o Cruzeiro, vendendo uma parte lá para o Ludogorets do futebol europeu e que vive uma fase muito boa, marcando mais um gol, mais assistência nesse último final de semana. Mas só antes de começarmos a por aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Quem puder aqui deixar seu like, comentar aqui embaixo, compartilhar, me ajuda bastante para nós conseguirmos esse objetivo, de 40 mil inscritos. Então, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Vou deixar nosso canal de cortes que está aparecendo aqui para vocês. Cortes do Cruzeiro News, só clicar aqui nesse card ou vindo o link na descrição, pesquisar aqui no YouTube, Cortes do Cruzeiro News, que você vai achar. Por lá postamos os trechos mais curtos aqui do vídeo que trazemos para vocês. Antes de darmos sequência, tem um recado dos nossos patrocinadores, a Betsul, que preparou ótimas cotações para o jogo entre Flamengo e Cruzeiro nesse próximo sábado, para você começar, onde está aqui, ótimas opções, uma vitória do Cruzeiro fora, pagando 5,59 a cada real apostado, excelente cotação. Até fiz um exemplo aqui, você apostando, por exemplo, 10, 15 reais, com essa odd ficaria um valor muito alto, mais de 70 reais voltando por conta dessa ótima cotação. Tem a opção de você apostar que ambas as equipes vão marcar, o Cruzeiro vai empatar o primeiro tempo, várias possibilidades lá na Betsul, que te dá ainda 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, que seria o seguinte, você depositou 100 reais, vai ter 200 para começar a apostar. Então, até 500 reais no primeiro depósito, esse saldo seu vai ser dobrado. Então, é uma ótima promoção, ótima cotação para você começar. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vale lembrar que tem esse jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, próxima partida contra o Grêmio também já disponível na próxima semana, jogos da Libertadores, Sul-Americana e da Champions League também, então vai estar aqui para você começar hoje mesmo na Betsul. Bom, então eu quero começar falando sobre o Pedro Lourenço, que deu uma entrevista ao portal O Tempo. Já tem um bom tempo essa notícia aí também, tem mais de 10 dias, só que eu acabei esquecendo de trazer aqui no canal sobre essa proposta, onde ele diz para o portal ter feito uma proposta de compra de 45% da SAF, mas levou um não do Ronaldo quando teve essa possibilidade de compra desse percentual bem relevante aí do Cruzeiro, que seria de 45%. Atualmente ele comprou 20% das ações, um valor total de 100 milhões de reais, que seria então 70 milhões de aporte e os outros 30 milhões abatendo numa dívida que o próprio Cruzeiro tinha com ele de empréstimos em relação a 2020, 2021 e nos últimos anos, que foi importantíssimo para o Cruzeiro no mínimo se manter na Série B, e agora então ele afirmando que fez essa proposta de compra de 45%. Na teoria, por valores, o Ronaldo então pagaria 400 milhões de investimentos no Cruzeiro. Claro que ainda tem esse 1 bilhão de dívidas atrelado, mas vamos supor aí 400 milhões. Se ele comprou 20% por 100 milhões, eu diria que esses 45% sairia tranquilamente por 250, 300 milhões de reais, já considerando também uma valorização do Cruzeiro, que o Ronaldo pega na Série B e agora já estando na Série A. E depois disso, muita gente levantou o questionamento, por que o Pedro Lourenço então não comprou o Cruzeiro antes? A grande questão é o seguinte, imagina você manter uma rede de quase 300 supermercados e ainda assim um time de futebol, onde ele não tem experiência. Então, para você trazer pessoas capacitadas e tudo mais, isso sem dúvidas seria um trabalho enorme. E eu não sei se o Pedro Lourenço, mesmo se ele comprasse esse percentual, tenho certeza que ele deixaria 100% do trabalho o Ronaldo e a sua equipe fazendo, e sim somente para ter uma participação ainda mais relevante no Cruzeiro daqui para os próximos anos. Mas esse percentual de 20% já é bem relevante, já é um valor assim que eu vejo que a longo prazo tem um potencial enorme de se valorizar, porque 20% do Cruzeiro por basicamente 20 milhões de dólares, nossa, isso daí é muito barato. Você pegar aí daqui 10, 15 anos a liga entrando no futebol brasileiro, sendo um pouco mais profissional, assim eu espero, tenho certeza que esse valor aí vai valer muito mais do que o Cruzeiro foi negociado junto ao Ronaldo. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha assim do Pedro Lourenço? Acho que se ele chegasse teria assim
mais possibilidade de reforços de peso e tudo mais. Eu acredito que não, até o Pedro Lourenço mesmo, desse investimento que ele vai fazer, não vai ter expectativa de grandes mudanças para o projeto que já vinha sendo feito pelo Ronaldo, até porque esses 70 milhões de reais que vão entrar de dinheiro, né, fora os 30 milhões que vão abater nas dívidas, vai ser muito mais para investimento em infraestrutura, na Toca da Raposa 1, 2 e reforços propriamente dito. Pode ser que tenha alguma interferência do também dono do Cruzeiro, o Ronaldo e o Pedro Lourenço, mas para um futuro distante, quando a Raposa estiver dando lucro, quando estiver um pouco mais tranquilo na Série A e financeiramente seria responsável, pensar em nomes de mais peso. Mas nesse momento parece que não, pode ser algo que seja daqui 3 anos ou daqui uma temporada. Vai depender bastante, até porque o futebol é bem volátil, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que acha dessa dupla, né? Agora o Ronaldo tendo, no total então, seria aí 70% do Cruzeiro, o Pedro Lourenço 20% e os outros 10% pertencendo ao próprio. Dando sequência aqui, falando também de SAF, de Ronaldo, quero falar sobre o Pesolano e o Valladolid, que conseguiu uma vitória aí nessa última terça-feira de 3-1 contra o Barcelona, que foi importantíssimo para o time do Ronaldo sair da zona de rebaixamento, até mesmo para o Barcelona já campeão ter uma chance de rebaixar, né, o espanhol. E é claro, né, faz diferença, mas chegou a um determinado momento que o Valladolid estava ganhando de 3-0 do Barcelona, mesmo que o Barcelona com time reserva, o rival maior deles tendo chance de ser rebaixado, não acho que seria bom para ninguém levar 3-0 fora de casa, né? Mas de qualquer forma, o Valladolid, que estava na zona e com 35 pontos, chegou a 38, deixando o Getafe dentro do Z4, e agora então o Getafe tem um jogo a menos, né? Pode voltar para a zona, mas dependendo da sequência, pode sim ultrapassar, que ainda tem o Almeria e o Cádiz, que na minha opinião, junto com o Getafe e o Valladolid, vão disputar por essa última vaga do rebaixamento. Os próximos jogos do Valladolid são o Almeria, justamente fora de casa, no próximo domingo, 2 horas da tarde, um jogo importantíssimo, e depois o Getafe, né? Olha essa sequência aí. Se o Valladolid vencer pelo menos um desses jogos, acredito que já ficaria fora de casa, fora dessa zona, né? Tendo um compromisso fora de casa e outro em casa, Almeria e Getafe, que é o 15º e o 18º. Então, o terceiro time fora da zona e um primeiro dentro da zona, que tem 3 pontos a menos. Essas últimas rodadas que vão ser extremamente decisivas, e torcer para o Valladolid não cair, né? Até porque é um grupo do mesmo do Ronaldo e tudo mais, até o atacante, o Breno, né? Ele está na equipe também, na equipe de base, e o Pesolano conseguindo esse resultado bem interessante, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que tem achado e se sabia, né, do Valladolid, que começou em determinado momento da temporada, estava ali na 8ª, 11ª colocação, e que realmente nos últimos jogos, se você for pegar da 24ª até a 30ª rodada, caiu muito de rendimento antes da chegada do Pesolano. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o atacante o Igor Thiago. Já trouxe aqui um vídeo também na semana passada, né, falando do jogador, que a expectativa é do Cruzeiro vender um percentual junto ao Ludogorets por 4 milhões de reais, por mais um percentual do atleta, possivelmente um acordo já combinado no contrato quando ele foi negociado com a equipe europeia, onde ele marcou mais um gol lá pela equipe, já tem 17 gols na atual temporada, 7 assistências em 48 jogos, números excelentes realmente do atacante brasileiro, que tem então 24 participações em 48 jogos na atual temporada. Então até ficou fácil essa matemática, né? Ele participa de um gol ou assistência a cada 2 jogos vestindo a camisa do Ludogorets. Excelentes números que podem sim ainda render um valor mais interessante para o Cruzeiro. Não sabemos se vai vender todo o percentual por esses 4 milhões, mas ainda tem uma taxa, possivelmente de uma transferência futura, fora ainda a possibilidade, por exemplo, de um mecanismo de solidariedade, que se ele for negociado pode render um valor ainda maior para o Cruzeiro do que seria os 3 milhões na venda, mais 4 milhões agora, não chegaria nem a 8 milhões de reais. Mas dependendo de uma outra venda que ele for para o Ludogorets, para um outro time, sei lá, da Alemanha, da Itália, enfim, pode ser até de um outro mercado da Bélgica e tudo mais, pode render um valor ainda maior ou muito parecido com o que foi dessas 2 últimas vendas, né? Porque tem que esperar ainda essa confirmação, mas vive uma ótima fase o atacante, que tem apenas 21 anos de idade, né? Parece que tem mais, mas não, tem 21 anos, chegou em março do ano passado. De março a julho ele não joga com muita frequência, 2 jogos e 1 gol lá na Europa, mas nessa temporada vinha se preparando para jogar com frequência e olha no que deu, né? Excelentes números, um dos principais goleadores lá do futebol europeu, então acho que vai ser sim negociado e vai ter propostas em breve. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Acho que foi bom esse negócio para o Cruzeiro, acho que deveria ter pedido mais. Jogador que chegou a marcar 3 gols em 9 jogos com o Pesolano antes dele ser negociado. No caso, ele deixa a equipe ainda no campeonato estadual antes do início da Série B. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal.
Contei com a meta de vocês para chegarmos, né? Nossa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube. Outras sugestões estão aparecendo aqui na tela e o link da BetSul para você começar a apostar. Valeu, galera!